Lei Magnitsky, né? Os bancos apresentaram uma proposta ao Supremo e foi um desastre. E para surpresa de 0 pessoas, vamos estar comentando também que o Rubio vai estar ampliando essas sanções aí para o Brasil a partir dessa semana. O Lula já está lá em Nova York, né? E vamos ver que o Brasil não tem soberania monetária para enfrentar mais sanções do Trump, né? Essa e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe o like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Então, vamos lá. Aqui, o que a gente vê, ó? Com o cenário político em ebulição, o STF, as voltas com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro como líder do plano, entre aspas, golpes, né, deste cidadão aqui, representantes da cúpula do Banco Central, do Banco do Brasil e do Banco Nacional, no BNDES, procuraram ministros da corte com a recomendação para que fechasse quaisquer contas bancárias e instituições financeiras tradicionais. O que é isso? Cara, isso aqui é um apelo dos bancos para poder dizer: não vamos aguentar as sanções americanas. Exatamente isso. Não tem mistério, pessoal. Não tem como aguentar as sanções americanas. Por quê? Porque os bancos fazem negócios nos Estados Unidos. Eles precisam fazer esses negócios. Não dá para poder sair disso aí só por conta do Alexandre de Moraes. Esse é o problema. Mas não adianta, cara, esses caras, os magníticos, né, estão querendo quebrar o sistema bancário do Brasil. Isso é impressionante, ó. Eles disseram ainda que, para evitar punições ampliadas baseadas na lei Magnitsky, ministros deveriam, inclusive, cogitar o uso de gadgets e softwares de países contrários aos Estados Unidos no xadrez mundial. Nenhuma sugestão específica foi citada na conversa, mas magistrados ouvidos por Veja disseram que entenderam o recado como hipótese de o tribunal e os próprios ministros analisarem a conveniência de passar a usar programas de computador chineses, por exemplo. Então, assim, o banco ele não pode estar sugestionando nada desse tipo para não estar enviesado a algum tipo de país ou coisa desse tipo. Mas a sugestão que foi dada foi o seguinte: cara, cancela essas contas, cara. Cancela essas contas porque a situação está complicada. Não tem como a gente sustentar a conta de vocês. Então, se vocês não tirarem essas contas aqui, todo o sistema bancário financeiro do Brasil vai colapsar, porque essas sanções elas vão vir e já tem prazo para isso, vão estar lá até novembro para essas sanções estarem sendo aplicadas da forma que é para serem aplicadas. O sistema bancário não tem como subsidiar isso, eu vou estar falando isso aqui mais para frente. Aqui, ó. No caso da sugestão de se afastarem do sistema bancário para evitar possíveis contaminações de instituições financeiras que transacionam com o STF, como o Banco do Brasil, responsável por pagar os salários dos 11 juízes do tribunal. Lembrem que aconteceu aquela queda nas ações do Banco do Brasil, exatamente quando se aplicou a Lei Magnitsky, que foi quando deu aquela sugestão de que sim, pelo menos o Alexandre de Moraes tinha conta ali. Mas na verdade agora, quando passou mais esse burbúrio, né, agora já disseram, não é só ele, são os 11, né? A reação foi a pior possível. Segundo ministros ouvidos por Veja, a ideia foi rechaçada de pronto porque os rebaixaria a cidadãos de segunda classe e poderia ser interpretada como submissão às pressões da Casa Branca, que, em retaliação ao julgamento de Bolsonaro, enquadrou o relator Alexandre de Moraes da Magnitsky sob a falsa alegação de que ele atuaria como violador de direitos humanos. E é exatamente isso que acontece. São sim violadores de direitos humanos. Você vê que pessoas que já estão, como é o caso da Débora, o caso do Clezão e tantos outros, que no caso do Clezão que nem tem mais o que fazer, né? Porque ele literalmente morreu por conta dessas ações indiscriminadas. Fora as pessoas que estão doentes, pessoas que vão precisar tá fazendo cirurgias e não podem, pessoas que estão exiladas em outros países, como é o caso ali na Argentina, enfim, muitos problemas se vieram depois que isso aconteceu. Então o que eles estão falando? Não, a gente não pode ser rebaixado a cidadãos de segunda classe, porque nós somos ministros do STF e tudo mais. Cara, era só ter feito o que era para ser feito. Isso aqui chama-se orgulho. Eles não querem dar o braço a torcer de forma nenhuma. Claro, o Alexandre de Moraes já sabe isso aqui provavelmente. Eles contactaram a Veja, né, altamente esquerdista, deve ter contatado quem desses ministros? Obviamente, né, o Flávio Dino, o Alexandre de Moraes,
o Gilmar Mendes, o Barroso, pegaram esse pessoal, foram conversar diretamente com eles e disseram, não, a gente não pode ser reduzido a um cidadão de segunda classe e a gente vai estar cedendo às pressões da Casa Branca, mas é exatamente isso que tem que fazer, porque por conta do orgulho desse pessoal, todo o sistema bancário brasileiro vai estar sofrendo com essas sanções e não tem estrutura para isso não, viu? No governo Donald Trump, a Lei Magnitsky foi ampliada para impor sanções migratórias e restrições patrimoniais, como o congelamento de ativos a cidadãos estrangeiros envolvidos em corrupção ou em graves violações de direitos humanos. Que inicialmente a Lei Magnitsky era para oligarcas russos, para gente ali do Irã, e aquele pessoal lá que gosta de fazer as coisas da forma mais errada possível. Mas isso aí foi ampliado para que pudesse dar uma resposta a muitos desses caras que queriam ser tipo os deuses do Olimpo, aqui, como foi o caso do Alexandre de Moraes e companhia, né? Sob a alegação de que Alexandre de Moraes promoveu graves violações de direitos humanos, e foi mesmo, promovendo supostamente supostas prisões arbitrárias de apoiadores do ex-presidente e bloqueado os bens de cidadãos brasileiros naturalizados americanos. Quer dizer, isso aqui, para eles é uma coisa super comum. Não, isso aqui tá tranquilo. Vamos impedir, como é o caso da Flávia Magalhães, vamos declarar prisão para ela sendo cidadã americana, morando nos Estados Unidos, só porque ela fez o quê? Tweets. Essa é o jeito que tá o Brasil, é isso aqui, viu? Pela Magnitsky, mesmo que o alvo das sanções não tenham um centavo no exterior, bancos brasileiros que operam nos Estados Unidos ou mesmo empresas de tecnologia americanas ou com vínculos com os Estados Unidos também ficam proibidos de fazer transações com ele. Daí a recomendação dos bancos rechaçada de pronto pelo STF. Por quê? Porque eles não querem, eles acham que vão estar se humilhando, estão passando por essas coisas, mas a gente vai ver, ó, com o encerramento da fase de julgamento do mérito do Bolsonaro por golpe, ministros dão como certo o avanço do governo Trump sobre a corte brasileira. Na quinta, o vice-secretário de Estado americano Christopher Landau atacou mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes nas redes sociais e defendeu novas punições aos magistrados, antes que eles destruam completamente o relacionamento que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. E é exatamente isso aí. Na próxima semana, né, no caso amanhã, estou gravando esse vídeo aqui no domingo, no dia 21 de setembro, o Rubio já prometeu que vai trazer novas sanções ali para o Brasil, mesmo na ocasião em que caras como Lewandowski e o Lula estarão lá. Por quê? A gente não sabe, né? Mas, do mesmo jeito que eles prometeram que iriam aplicar nas sanções na semana seguinte ao Alexandre de Moraes, eles não prometeram nada, nenhuma data. Disseram que ia fazer, mas não prometeram quando. Aí o Rubio se pronunciou essa semana, eu fiz vídeo também, inclusive, sobre isso, falando que quando fosse a partir dessa semana, com o Lula lá nos Estados Unidos, como ele já está nesse momento, iria ser aplicada novas sanções. Então, vamos ver. Só que o que acontece? Nós não temos soberania para enfrentar essas sanções do Trump. Não tem esse negócio, não, do Brasil é muito rico, nós somos um país soberano, mas não é. Ó, a gente tem aqui, de um lado, instituições como Itaú e Bradesco, Santander, BTG Pactual e Banco do Brasil vivem o dilema de cumprir as sanções do Trump. Aí, por outro, seguia a decisão do Flávio Dino, que foi aquela questão ali da Magnitsky, né? Aí aqui, ó. A jurista Camila Vilar Duran, especialista em direito econômico e a regulação do mercado monetário, avalia que o sistema financeiro do Brasil possui mecanismos robustos para enfrentar as sanções americanas, mas que a dependência do dólar impõe limites à soberania monetária do país. No caso do Brasil, isso significa depender de recursos em dólar e de captação de moeda internacional para aplicações e relações externas. Assim, nossa soberania monetária se reduz, pois, embora o real seja plenamente exercido no território nacional, fora dele, o país está sujeito às amarras do sistema financeiro global, diz a especialista. O que isso quer dizer? Ninguém negocia com o real lá fora. Tá entendendo? Na mesma proporção do dólar. Quem é os países que aceita real? Países com economia muito pequenas. E quem é que negocia com dólar? O mundo inteiro. Então quem é que vai querer aceitar o real do Brasil para poder fazer essas negociações? Principalmente na proporção que os Estados Unidos fazem essas negociações. Então, não tem como esse negócio dar certo exatamente por isso. Porque o nosso volume de negociação é muito grande e nós não temos como sobreviver sem o dólar, como a própria especialista disse. Ou seja, não temos soberania monetária. Mas aí,
que acontece para esses ministros? Ó, não estão nem aí. E isso aí vai encaminhando a gente para o buraco, eles só estão querendo dobrar a aposta constantemente. E como é que vai ser resolvido? Vamos ver, né? Vamos esperar essa semana para ver quais serão as novas sanções impostas para o Brasil, que infelizmente tendem a ser cada vez piores por somente a arrogância e orgulho desse pessoal.